muito mais, muito mais, muito mais do que possamos expressar. Eu estava ali pensando, o nosso português, não existe palavras para expressar aquilo que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês estão me vendo mancando um pouquinho assim, eu estou com a perna com uma certa distensão em uma das pernas, mas estou aqui, né? O Senhor nos trouxe até este lugar. Vamos orar sentadas mesmo. Senhor, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, pelo privilégio de podermos estar na tua casa mais uma vez, Senhor. Te louvar porque tu já estavas aqui quando chegamos. Te louvar por cada pessoa aqui representada, por cada lar, Senhor. Derrama as inúmeras bênçãos sobre estas casas, Senhor, sobre estas famílias. Ó Deus, recebe sempre, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Continua, Senhor, falando aos nossos corações nessa noite. Senhor, fala aquilo que tu queres. A palavra é tua, o poder é teu, Senhor. Apenas nos usa, Pai, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Eu gostaria de parabenizar também as mães, né, nessa noite, o privilégio, né, de termos concebido e dar à luz a um filho. Isso é fenomenal. É uma das coisas gloriosas que Deus nos concede, é esse privilégio. E eu estava olhando hoje para os dois marmanjos que eu tenho lá em casa, né? Um está com a perna engessada, não pôde vir, o outro viajou, mas passou o dia conosco, e eu olhando disse, Senhor, obrigada. Obrigada porque são perfeitos. Deus me deu esse privilégio, né? E eu louvo a Deus. Louve a Deus por seus filhos. Louve a Deus por cada um deles, por mais desobediente que sejam. Aí é que você deve amar, orar por eles. E o Senhor vai recompensar, em nome de Jesus, porque muito pode a oração de um justo. Amém? Estamos no mês de maio. O tema desse mês é quem eu sou na minha família. A igreja vai dizer comigo, quem eu sou na minha família. A divisa está em Provérbios 24:3, que diz assim, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Glória a Deus. Domingo passado foi uma palavra sábia, direta do trono de Deus para os homens. Pastor Cícero foi muito usado por Deus, viu, Pastor Cícero? Domingo passado, para falar aos homens. Hoje eu vou deixar de lado um pouquinho os homens, e hoje vamos falar para as mulheres, tá? Glória a Deus. Mas o que é isso? Cláudio se empolgou, né, Cláudio? No próximo domingo, vamos ter uma palavra para os filhos. Não percam, tá? O quarto domingo para os avós. Não é? Vai ser maravilhoso. Esse mês é um mês de aprendermos sobre cada um de nós. Qual o papel que exercemos em meio à nossa família. Amém? Vou falar pouco sobre as mães hoje. Vai ser para você, mulher, do sexo feminino, tá? Deus tem grandes coisas para nós nessa noite. E eu gostaria de dizer a vocês que quando eu me sentei, pedi a Deus que me conduzisse nessa palavra, nessa reflexão, Ele falou primeiro a mim, tá? Falou primeiro a mim, não é? Não é um retorno, não é um troco aos homens, não. Até brincaram comigo a semana passada. Irmã, eu lhe pago tanto se falar bem muito das mulheres. Eu disse, não, a gente vai falar o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 12, verso 2.
Gênesis capítulo 12, verso 2. Todos acharam? Amém? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Vocês vão repetir comigo só a parte final desse versículo. Sê tu uma bênção. Que coisa linda. A semana passada o pastor falou sobre Elcana, o esposo de Ana. Que testemunho, que exemplo maravilhoso que aquele homem nos trouxe. Hoje vamos falar também para as mulheres, mas com o exemplo de um homem, Abraão. Abraão, Deus recomendou a ele ser uma bênção. Então, ser uma bênção para Deus é muito importante, é especial. Ele disse: de ti farei uma grande nação. Naquele momento, Deus escolheu Abraão para dar início a um povo especial, um povo peculiar, uma nação santa. E esse povo são nós aqui, estamos nós aqui, é parte desse povo que Abraão começou lá em Abraão. Mas para essa missão, ele precisava primeiro de ser uma bênção. Pergunto: sou uma bênção em minha família? Para e reflete. Sou eu uma bênção em minha família? Mas o que é bênção? Bênção é a ação de abençoar. É favor divino. São palavras e sentimentos de gratidão. Isso é ser bênção. É a ação de abençoar alguém. Não tem tristeza maior do que ver alguém amaldiçoar a vida de outra pessoa. Não há tristeza maior. Quando eu estou amaldiçoando a vida de alguém, eu primeiro estou sendo amaldiçoada. E isso não é bom. Porque Deus disse a Abraão: ser tu uma bênção. Naquele momento, Abraão não perguntou: Senhor, por quê? Por que eu tenho que ser uma bênção? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Ele apenas disse: farei de ti uma grande nação. Farei de ti algo especial. Eu vou te abençoar e te engrandecer. Que coisa tremenda. Que o Senhor possa dizer isso para nós nessa noite. Nós mulheres, a palavra é para você, mulher, nessa noite. Portanto, ser bênção é um desafio. Não é fácil ser bênção. Não é fácil. Implica numa série de responsabilidades com Deus e com o próximo. Quando eu sou uma bênção, primeiro eu tenho que ser com Deus. Depois, com o próximo. Precisamos estar atentos ao nosso coração. Ele facilmente se engana. Facilmente ele se engana. Precisamos ser prudentes, mulheres, com nossas palavras e ações, pois facilmente nos desviamos. Facilmente. Nós somos presa fácil de Satanás. Ele, em minutos, em segundos, ele nos pega, nos desvia o pensamento, nos desvia daquele caminho que Deus traçou para nós. Precisamos ser prudentes. Não devemos tratar as bênçãos que Deus nos dá com descaso. Às vezes Deus está abençoando e a gente não está reconhecendo. Deus está abençoando com um marido especial, com filhos especiais, com uma mãe e um pai. E nós estamos nos lamentando, murmurando, reclamando, fazendo descaso daquilo que Deus separou para nós. E começamos a comparar com a vida do vizinho. Ah, como eu queria ter a vida do vizinho. Vai lá viver com ele. Vai lá viver naquela casa e veja que a sua casa é uma bênção. Até porque, se eu quero que minha casa seja uma bênção, sou eu responsável por isso. Não devemos tratar
as bênçãos com descaso, nem displicência. Por quê? O que é para ser repartido, Deus multiplica. Sabe o que quer dizer com isso? Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoada. Quanto mais a gente reparte, mais Deus multiplica. Portanto, devemos discernir o que é nosso e o que é do próximo. Saber respeitar aquilo que é do próximo. Embora vivemos numa época em que muitos procuram ter bênção e não ser bênção. Quantos andam de lugares em lugares, de igreja em igreja, procurando pela bênção que está lá? Mas quantas de nós não paramos para dizer, eu tenho sido uma bênção? Então esse é o mundo atual, não é? É o painel que vemos hoje estampado. É a busca frenética para sermos abençoados. Mas não paramos para pensar, eu preciso ser uma bênção na minha família. Como mulher, qual o caminho a percorrer para ser uma bênção? O que nós, mulher, temos sido como esposa? O que temos sido como mãe? E o que temos sido como mulher? A esposa e mãe não é mulher? É. Mas quando eu me refiro à mulher, é você, pessoal, personalidade. É independente da missão que Deus nos deu. Como esposa, o primeiro passo a percorrer nesse caminho é sermos submissas. Está bem claro, lá em Efésios 5:22. Para sermos submissas ao marido. Submissa não significa escrava. Submissa significa sob uma missão, abaixo de uma missão. E quando Deus criou o homem, depois do homem tirou a mulher, Deus é tão tremendo para não deixar dúvida, que Ele tirou da costela. A costela é de lado, que é para ela andar lado a lado com Ele. Nem tirou dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser autoritária. Mas Ele tirou do lado. Que coisa tremenda as coisas de Deus. Né? Submissas. Mas Ele diz também que ela tem que ser submissa em público. 1 Timóteo 2,11 diz que ela aprenda em silêncio e em submissão. Tem coisa mais feia do que uma mulher gritando o marido no meio das pessoas? É horrível. Dando grito, dando ordem ao esposo. É feio demais. A gente deveria se sentir envergonhada. Né? Uma resposta bruta. Se ele errou na frente das pessoas, leva para casa. Chega lá, senta aqui, vamos conversar. Né? Você portou-se mal. E não revidar respondendo na frente das pessoas. Nós não ganhamos nenhuma medalha com isso. Nenhuma. Nenhuma medalha. Não egoístas. Né? Tem mães que criam a filha como princesa. Ela vai ser a melhor da igreja. Ela vai ter o melhor curso da igreja. Ela vai se vestir da melhor forma, porque a minha filha, ela é a melhor da igreja. Mães que fazem a cabeça das filhas para serem assim. E de pequenininha elas começam sendo egoístas. Isso é meu. Eu tenho, eu posso. Não autoritária. 1 Timóteo 2,12b diz assim: não exerça a autoridade de homem. Claro que esse contexto aqui, Paulo estava falando para as mulheres que estavam falando demais na igreja, dando ordem aos maridos. Aí Paulo disse que a mulher
não exerça a autoridade de homem. A autoridade foi dada ao marido. E a mulher, a submissão. A estar lado a lado com ele. Mas tem muitas mulheres dando a última palavra nas casas, nos seus lares, né? Dizendo, tem que ser do jeito que eu quero. Gritando, dando ordens. Tem que ser assim. Não é assim que a palavra ensina. Não rixosa. Provérbios 25, 24. Isso é só como esposa, tá? Não rixosa. Sabe o que é rixosa? Briguenta. Tem mulher que tem prazer de estar brigando. O marido vai entrando, ela já despeja aquele caminhão de problemas. Se ele vier calmo do trabalho, ele para e vai escutar. Se não, vai ter conflito. Sabe o que é que significa rixosa? Briguenta. Mas em Provérbios 25, 24, é muito forte essa palavra. Diz, sabe o quê? É melhor morar no canto do eirado de uma casa. Vocês sabem o que é o canto do eirado de uma casa? É um terraço aberto, descoberto. Do que morar dentro de uma casa com uma mulher briguenta, rixosa. Provérbios, não é palavra de Wanda, não. Irmãs, vou dizer uma coisa. Tem mulher que o cabo aguenta porque é o jeito. Misericórdia. Tem mulher que briga por tudo. Eu não ouvi isso não, né? Briga por tudo, irmãs. Briga se o creme dental está aberto, briga se está fechado. Briga se faz sol, briga se chove. Briga porque ele chegou tarde, briga porque ele chegou cedo. Que cara é essa? Por que me deu flores? O que é que está acontecendo? Tu está aprontando, tu me des flores, declaração de amor, o que é que está acontecendo? Quando não faz, tu nunca mais dissesse que eu te amo. Aí quando ele diz, tu está dizendo demais que eu te amo. O que é que está acontecendo? Amar ao marido é o outro passo. Ame do jeito que ele é. Porque ainda em Efésios 5, 22, primeiro diz que ela tem que ser submissa. Depois ela diz, o resto do versículo, ame o seu marido. Sabe quem escolheu o seu marido? Você. Então você é que tem que amar quem você escolheu para amar. Com os defeitos, com as qualidades dele. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeitos. Mas será que os defeitos são tantos assim que supera as qualidades? Quando nós fitamos o nosso olhar apenas nos defeitos, nós não conseguimos ver as qualidades. Porque nosso olhar está fito apenas nos defeitos. Tem mulher que onde chega é falando do marido, gente, por favor. Falando das coisas que ele faz ou deixa de fazer. E até das coisas íntimas, porque fez ou deixou de fazer. Ame seu marido como ele é. Com todos os seus defeitos. Ninguém foi forçado a casar aqui. Eu tenho certeza. Foi você que escolheu. Então ame como ele é. Como esposa, agora como mãe. Agora é para o seu dia hoje, mãe. O bicho agora pega. Você foi preservada a missão de ser mãe. Não transfira a sua missão para outro.
Foi dado a você esse privilégio de ser mãe. Não transfira, nem para a escola, nem para a igreja, a missão, nem tampouco para babá. Essas pessoas nos ajudam, glória a Deus. Mas a missão é nossa, começa em casa. Michelino leu aqui um texto no início, nem estava aqui na mensagem, de Provérbios, que diz assim: a mãe que ama, disciplina desde cedo. Eu estava ontem conversando com uma pessoa, que ela disse: minha irmã, eu não sei mais o que fazer. Minha criança tem 1 ano e 8 meses, e ela dá para fofar no meu rosto. E eu não tenho forças moral para reclamar. Eu disse: muito bem, continue assim. Com 10 anos, ela dá mesmo, com toda a autoridade em você. Porque é natural, toda criança nessa fase, ela gosta de dar uma tapazinha no rosto da mãe. Segura a mão dela e diz: não. Segura de novo, não. Se ela teimar, dá uma tapinha na mão dela. Nunca mais ela faz. Meu pai era diferente, ele dava um tapa no toitiço, como diz lá no sertão, que você saía assim. Quando você se levantasse, quer de novo? Não. No toitiço. É uma palavra lá do sertão. Só dava uma. Mas tinha mais respeito. Tinha mais respeito, né? Hoje não existe mais isso. Eu estava conversando essa semana com o pastor Lucena, que eu lembro que eu fazendo ginásio, o professor entrava em sala de aula, a gente ficava rapidamente em pé, a gente podia estar fazendo o que tiver, ficar em pé, que parecia que ia dar continência, em respeito ao professor. Hoje, é bolinha de papel, é piadas, é coisa, é o professor falando. Por quê? Costume de casa, a gente não ensina nossos filhos em casa. Um dia eu fui chamada na escola, o meu era adolescente, naquela época do gel. Quando eu cheguei lá, a diretora disse: olha, ele hoje deu em todo mundo aqui. Eu disse: foi? Por quê? Ela disse: não sei. Sei que ele está ali na coordenação. Digo: tá certo. Vamos lá. Quando eu fui chegando, eles: desculpa, já foi dizendo. Desculpa, eu dei porque ele deu no meu irmão. Aparentemente podia ser uma coisa, né? Bacana. Para defender o irmão mais velho, ele deu em todos os colegas, né, que estavam dando no irmão dele mais velho. Eu disse: tá bom, em casa a gente conversa. Em casa ele levou uma bela de uma pisa, não é? E eu disse: foi muito linda a sua atitude de defender, mas não dessa forma. Eu nunca fui chamada em escola por causa de mau comportamento de um filho meu. E ele disse: essa foi a última vez, mãe. Nunca mais a senhora é chamada numa escola por causa de mau comportamento. Então é assim que a gente tem que ensinar. É assim a nossos filhos. Então foi preservada a nós essa missão. Não transfira para outra pessoa. Não transfira. Porque o caráter moldado de uma criança começa em casa. Na escola, na igreja, é um reflexo do que ela é em casa. Eu conheci uma pessoa que tinha uma criança de 5 anos, que na sala dela não tinha móveis. E um dia eu estranhei, porque eles tinham uma certa condição financeira, e eu perguntei: por que vocês não têm móveis na sala? Ela disse: porque meu filho não deixa. 5 anos, o telefone tocava, quem atendia era ele. Se ele quisesse passar para os pais, ele passava. Se não, ele dizia não. Ela não quer lhe atender. 5 anos. E eu fui preciso dizer a essa pessoa que ela criasse vergonha na cara. 5 anos. Os filhos são o reflexo daquilo que nós ensinamos a eles. Na psicologia diz que a criança, ela vê até onde vai o nosso limite.
Ela faz para ver até onde vai o nosso limite. Se ela vê que tem expansão, ela se estende. Se ela vê que não, ela para ali, porque o limite dela vai até aqui. Mas se os pais permitem, ela vai além do limite. Tem crianças envergonhando a gente nos cantos. Envergonhando. Se intrometendo em conversas alheias. Fazendo o que não é para fazer. E a gente achando lindo, sorrindo e batendo palma. Olha que lindo. Lindo enquanto é pequeno. Depois, vergonha para os pais. Mas em 1 Timóteo 2,15 ele diz assim: que não transfira para ninguém sua missão, mas ela seja com fé, amor e santificação. Veja que 3 coisas gloriosas. Fé, religião, religiosidade. Ensina a teus filhos os caminhos que devem seguir. Amor nem se fala, é muito amor que a gente tem que dar. E santificação é passos longos depois da conversão. É caminhar para a estatura do varão perfeito. E essa responsabilidade é nossa. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará. Ele pode até parar no caminho um pouquinho, tirar o foco do caminho, mas um dia ele volta. Porque ele foi ensinado, um dia ele volta. Um rio só existe porque tem margens. É tanto que quando se constrói alguma coisa no caminho do rio, quando ele vem, ele leva tudo. Porque ele tem uma margem. Ele tem um caminho para passar. A criança só será um adulto completo se tiver limites. Porque se você não der, a polícia dá. Criança tem que ser monitorada. Todo instante. A mãe, se tiver que ser chata, seja chata. Pode chamar de chata, eu não me importa não. Chame. Tome à frente as regras da sua casa. Tome as rédeas. Não solte não. Dá uma cordinha, quando vê que ele quer puxar, puxa um pouquinho a corda. Puxa. Aprenda a dizer não ao filho. Criança não dorme com celular. Recolha. Criança não precisa ter senha de celular. Por quê? Quarto não deve ter televisão. Quarto é lugar para dormir. E ela tem que aprender isso. Celular tem hora, tem limites. Computadores. Televisão. Não compare a sua casa com a do outro. Por quê? Da sua casa, quem cuida da integridade mental dos seus filhos é você. Ah, porque fulaninha faz. Deixa fulaninha fazer, agora a minha não faz não. Não, eu vou deixar porque a menina é filha de fulano, do líder da igreja e faz. Eu vou deixar. Deixe que ela faça. Agora você cuide da integridade mental dos seus filhos. Essa é nossa obrigação. Criança tem que socializar, ver as pessoas. Criança rejeitada tem tendência a se fechar, a se isolar. Rejeitada. O pai e a mãe não têm tempo para nada. E a criança vai sendo criada assim, sozinha, isolada. Não se socializa, não sabe conversar com as pessoas.
Não sabe viver em comunidade, em sociedade. Aí ela se isola, se tranca num quarto e se envolve com tudo que não presta das redes sociais. E as mães, que eu estou falando para as mães hoje, não se preocupam de entrar lá e ver o que é que o filho está vendo no computador. Criança precisa respeitar e obedecer hierarquia. Não seja amiga da sua filha ou do seu filho. Seja uma mãe amiga. Porque quando você se torna só amiguinha dela ou dele, você fica no nível deles. E eles não respeitam mais. Você tem que estar acima. Hierarquicamente, você é o líder da família. E ela tem que obedecer. Eu dizia aos meus, enquanto eu alcançar em vocês, vocês apanham. E eles cresceram 1,90 m. E tinha dia que eu não alcançava, eu dizia, eu subo na cadeira, mas eu alcanço. Pode estar com o bigode pendurado. Uma penca de menina arrastando apanha se desobedecer. Ficam os filhos, gente, barbado. Adultos desonrando os pais. Desrespeitando os pais. A mãe fala, parece que é uma coisa que está falando. Bate a porta e sai. Filhos adultos. Porque não respeitam hierarquia. Se você trata assim em casa seus pais, é impossível você respeitar a liderança da igreja. Nem a diretoria de um colégio, muito menos. Precisamos ter coragem de olhar para os nossos filhos com ousadia, com autoridade e dizer, você não vai. Não vai, pronto. Meu pai não falava não. Meu pai era muito tímido. Pouquíssimo a gente ouvia ele falar. Mas o olhar dele, meu Deus, que olhar penetrante. Ele dizia tudo o que queria dizer com um olhar. Eu vinha do colégio adolescente, antes de chegar na minha casa tinha uma pracinha, bem bonitinha. Às vezes terminava a aula antes da hora, eu me sentava naquela pracinha com as amigas. Lá vinha ele do consultório, quando ele ia passando, ele nem olhava. Ele fazia assim. Aquele olhar, meu Deus, minhas pernas tremiam. Eu descia com mais de 1000 na frente dele, porque eu sabia que eu ia apanhar. Só assim, ó. Estava fazendo o quê na praça? Foi uma aula a menos. Vem para casa. Só o olhar. Não era medo não, era obediência mesmo. Respeito pelos pais. Jovens, respeite seus pais. Isso é ordem de Deus, está na palavra. Honrar é mais do que obedecer. É se inclinar. Foi eles que trouxeram você ao mundo. Cuidado. O que os filhos trazem para o mundo é o que plantamos nele. E dentro ainda de ser mãe, só tem um tópico. Não relaxadas, despreocupadas. Isaías 32:9, só a parte B diz: levantai-vos, mulheres que vives despreocupadas, e ouvi a minha voz. Mulheres relaxadas, sujas, desorganizadas. A casa é um nojo. Você chega na porta, sente o fedor de tudo que não presta. E ela de porta em porta, batendo papo. A Bíblia diz, não seja frequente, está lá em Provérbios, na casa do vizinho. Porque ele um dia vai encher com você.
Não tem o que fazer, vá ler a Bíblia, vá dormir. O saco lá cheio de roupa suja, uma semana. E ela nas portas, passeando. A casa imunda. Eu vou fazer uma visita a você. Não, não vá não. Irmãs, já teve irmã de eu dizer, eu vou lhe visitar. Não, não vá não, irmã. Em nome de Jesus. Porque minha casa está tão suja. Você acredita? Não só foi uma ou duas que disse isso a mim, não. Levantai-vos, mulheres que vives despreocupadas, relaxadas. Os compromissos com o lar, como esposa, como mãe. Tudo fora da hora. O maridão chega para almoçar, não tem nada pronto. Café da manhã, faz aí, te vira. Come fora. É nossa obrigação, amadas. É fazer o melhor. É fazer o melhor. E agora, como mulher, agora vamos esquecer que a gente é esposa, que é mãe. Como mulher, agora é para as jovens também, tá? Todas que são do sexo feminino que estão aqui. Andar e trajar decentemente. 1 Timóteo 2:9. Qual a intenção de andarmos sensualizando? Qual a intenção de colocar uma calça branca e uma peça íntima de outra cor por baixo? Qual a intenção de descer um decote até não ter mais o que cobrir, que vê o umbigo? Frente e costa, irmãs. Andar e trajar decentemente. Está lá, 1 Timóteo 2:9. Olha lá, confere para ver se é isso. Sabe o que deve destacar na gente, irmã? Não é o corpo delineado, não. Não são as curvas do nosso corpo, mulher. O que vai marcar em nós e destacar é o nosso caráter. É o caráter. É o que eu sou e como eu me comporto nos cantos. Nos lugares onde eu estou. E se é uma serva do Senhor, com a vestimenta dessa, com a boca suja dessa, ele diz, se atavi com traje decente e com bom senso. Está lá em Timóteo. Guarda esses textos e olhe em casa. Se olhe no espelho e diga, meu traje é digno de ir para a igreja. Meu traje é digno de ir trabalhar e não despertar mais intenções e pecado no meu patrão. E por último, estou encerrando. Temer a Deus. Esse é o mais importante. De tudo que eu falei, se você não temer a Deus, mulher, de nada aproveita. Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça. Sabe o que ele quis dizer com isso? Enganosa é você ter graça. É ser bacana. Todo mundo lhe achar agradável. Todo mundo lhe achar simpática. Ele diz, olha, enganosa é essa graça. E vã a formosura. Beleza, corpo, isso não influi em nada na mulher. Mas ele diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 31 fala sobre isso, sobre a mulher virtuosa.
Fala tantas coisas, eu não quis nem falar sobre esse texto. Diz que ela acorda cedo, cuida da casa, cuida dos filhos, faz a roupa do marido, passa, deixa o marido impecável. Esse marido deve ter muito orgulho dessa mulher. Mas o 31:30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é pelo corpo que eu tenho, não é pelo jeito de eu andar, não é pela sensualidade, não é a quantidade de academia que eu faço por semana que vai despertar o caráter de um cristão em mim. Mas é ser temente a Deus. E para concluir, Efésios 5,15 diz: vede prudentemente como andais. Prudente é ter cuidado, atenta. Vede prudentemente como andais, não como loucas, e sim como sábias. Muitas mulheres loucas por aí, desembestada, desenfreada. Você chega nos cantos, tem vergonha de estar com ela, pelo comportamento, a maneira vulgar de se apresentar. Vede prudentemente como andais, não como nécias ou loucas, mas sim como sábias. 1 Timóteo 4,12, só a parte B diz assim: torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão. O que é padrão? Exemplo. Seja um exemplo, mulher, por onde passar. Na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza. Que coisa linda. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza. É isso que Deus procura. É essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos nos tornar padrão, exemplos de mulheres. Mulheres que agradam a Deus. Mulheres que dão prazer ao seu marido. Mulheres que dão prazer aos seus pais. Mulheres que por onde passam fazem a diferença. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Eu gostaria de orar por vocês, mulheres. Fiquem em pé. Pastor Lucena vai estar ministrando sobre a vida de cada uma de vocês nesta noite. Me perdoem se peguei pesado, tá? Não foi a minha intenção, né? Pastor. Amém. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. A todo instante a Tua palavra foi lida e mencionada, Senhor. A Tua palavra, ó Deus, nos abençoa, mas a Tua palavra também nos ensina. A Tua palavra, ó Deus, nos puxa a orelha, nos corrige. E, ó Deus, nós não temos como andar de forma que Te agrade, se não for conhecendo a forma que Te agrada. E só dá para conhecer, ó Deus, a maneira que Te agrada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra esta noite, para todas as mulheres, ó Deus. Tu queres, ó Deus, filhas Tuas santas, sábias, prudentes, capazes, ó Deus, de transformar o local aonde estão, o lugar por onde passam. Ó Deus, Tuas filhas não devem ser jamais confundidas com mulheres vulgares, com mulheres tolas, com mulheres incompetentes, com mulheres, ó Deus, que não faz a diferença. Tuas filhas, Senhor, têm que ser tratadas como Tuas filhas, como filhas de Deus. E é por meio da Tua palavra que se aprende a se conduzir da melhor maneira, que se aprende, ó Deus, a ser de tal forma
que outros, olhando, admire e queira assim também ser exemplo. Abençoa, Senhor, a cada uma das tuas filhas aqui. Abençoa, Senhor, a cada mulher aqui presente, para que elas possam te ouvir, possam enxergar a ti como um pai de amor, mas também um pai que corrige e que se orgulha quando tem uma filha que faz a sua vontade. Pai amado, abençoa cada uma como esposa, para que seja, Deus, a melhor esposa para seu marido, a ponto de que o seu marido não tenha olhos para outras mulheres, não encontre qualidade em nenhuma outra mulher. E isso só pode acontecer se a sua própria superar a todas, como está escrito na tua palavra. Abençoa as tuas filhas, ó Deus, para serem as melhores esposas, as melhores donas de casa. Abençoa tuas filhas, ó Deus, para serem as melhores mães, para que os filhos se orgulhem de sua mãe como mãe sábia, não apenas porque gerou, porque veio o mundo através dela, mas porque, ó Deus, têm sido sábias no corrigir, no ensinar, no abraçar, em tudo, ó Deus. Que não, como filhos, que não possamos ver a nossa mãe com carinho e amor apenas porque ela nos beneficia em alguma coisa, mas porque algumas vezes fomos corrigidos por elas, ensinados por elas. Isso gera confiança nos filhos, gera amor. Ó Deus, ensina tuas filhas a serem as melhores mulheres no mundo. E assim, ó Deus, teremos um mundo melhor. Clamo, ó Deus, pela tua bênção para cada uma das tuas filhas hoje. Em nome de Jesus. Amém.